Boa tarde, pessoal. Estou de volta agora para uma aulinha inaugural aí, né? Para o pessoal de robótica, essa aula ela vai ser colocada em todos os módulos, tá? Porque é uma aula que nenhum dos módulos teve, eu dei essa aula. Então, eu vou disponibilizar para todos os módulos, tá? Então, não precisa se preocupar, não, porque vai estar em todos, tá? Então, mas qual que aula que é essa, né? O tema de hoje, detalhe, eu abri aqui na plataforma para vocês não esquecerem de compartilhar para algum colega de vocês que não sabe, né, não está sabendo às vezes que essa plataforma está disponível, né? Dá aquela compartilhada que vale a pena, beleza? Então vamos à aula. Olha só, galerinha. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma, uma aulinha prevista para vocês. Vamos começar aqui do começo, que é mais fácil, né? Robótica educacional, né? E o tema de hoje é sobre tecnologia, tá? Ele é um tema bem abrangente, né? E aí com isso eu vou tentar ser o mais direto possível, né? Para a aula não ficar tão longa. E a gente já começa aqui com a agenda da aula, já para a gente ter um pouco de foco que a gente vai fazer aqui, tá? Então, primeiro de tudo, eu sugiro que a gente tenha aqui um bate-papo, tá? Então, o que acontece? A gente vai chegar nessa parte aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês, tá? Sobre o que é a tecnologia, né? E aí depois eu venho complementando com a definição da palavra tecnologia, trazendo o que diz no dicionário e a origem da palavra, tá? Que aí já a gente consegue matar essa parte aí para ficar tudo claro na cabeça de vocês, tá? E aí, penúltimo, a gente traz a tecnologia no nosso dia a dia, né? Como que ela está presente aí em tudo que a gente faz, né? Naquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia, no que está ajudando a gente nesse período muito conturbado, enfim. E por último, né, eu encerro falando para vocês como que o Brasil está nesse cenário tecnológico, tá? Então, temos aí a agenda da aula, como que a gente vai proceder, beleza? Ok, né? Então, temos aí a parte do bate-papo sobre o que é a tecnologia. Então, pessoal, nessa parte, né, como a aula estava prevista para acontecer em sala de aula, né, eu tive que dar uma adaptada. Então, eu sugiro que você faça uma pausa no vídeo e discuta com seu pai, sua mãe, alguém, sobre o que é a tecnologia, antes que você passe esse vídeo para frente, tá? Você discuta, não importa se alguém vai estar certo ou errado, é só para ter noção do que cada um pensa a respeito da tecnologia, né? Por que isso é importante nessa dinâmica? Porque quando você fala, né, o que é a tecnologia, você ouve alguém falando também, isso te traz uma real noção do que você está pensando ou do que você acha que é aquilo que você tem na mão, como um celular, um notebook. E você vê também, o que é mais importante, eu creio, como que as outras pessoas recebem isso, né? Porque na maioria das vezes, as pessoas elas não têm o mesmo tipo de análise sobre o que é algo, né? Sobre o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, assim, é importante que haja esse diálogo exatamente para você perceber que às vezes você tem aquela ideia de uma certa coisa, né? No caso, tecnologia, enquanto que outras pessoas têm uma visão diferente, tá? Então, esse bate-papo, essa parte que eu reservei de você trocar essa ideia sobre o que é tecnologia, ela é importantíssima para o andamento da aula, certo? Porque, assim, você tem que abrir a mente sobre algumas coisas que estão ao nosso redor, tá? Para a gente não ficar bitolado. E vocês vão perceber que quando você fizer essa pergunta, ver com quem está do seu lado o que é tecnologia, vocês vão perceber que existe uma diferença, e essa diferença vai ser importante para a gente analisar, né, todo o contexto no que vem a seguir, tá certo? Então faça essa pausa, veja aí o que cada um acha sobre o que é a tecnologia, tá bom? Então vamos lá para... Ok. Definição, tá? Definição. Lá você pega um dicionário ou algo parecido, às vezes tem um pouco de diferença, mas a definição em si, né, ela pode ser dita como sendo
a teoria geral e ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios de atividade humana. E aí tem uns exemplos, né? Indústria, ciência, etc. Ok. Essa definição ela é importantíssima para a gente, né? Porque ela traz algo que às vezes a gente deixa passar, né? Sobre a tecnologia. Então, temos aqui a parte que ele fala que é o estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos e meios, né? Meios e instrumentos. Então, assim, de cara você já percebe que a tecnologia ela está ligada diretamente com o estudo, certo? Então, o estudo é imprescindível, né? Claro que focado em algumas áreas específicas, porém, a tecnologia, ela, por trás dela tem um estudo muito grande, tá? E a gente vai ver no próximo slide aqui como que esse estudo, ele casa com aquilo que a gente trata aqui como sendo tecnologia, tá? Olha só, né? A origem da palavra tecnologia, ela vem do grego, né? Que significa estudo das técnicas, artes e ofícios. Então, seria a parte técnica, né? Seria as técnicas e logia seria o estudo. Então, seria o estudo das técnicas, certinho? Então, nós temos aqui uma situação onde nós percebemos que a tecnologia ela vem de um tempo bem remoto, tá? Então não adianta você pensar, inclusive por isso que eu falei da questão de você discutir sobre quem está próximo aí, o que ele pensa sobre tecnologia, né? Porque assim, às vezes alguém vai falar para você, com certeza o pessoal falou, é celular, é computador, é televisão, coisas atuais, né? Tudo aquilo que está à nossa volta aqui que é atual. Realmente, isso são formas, são exemplos de tecnologia. Porém, né, temos tecnologias aí bem remotas que fazem parte aí da nossa história e que até hoje são consideradas como tecnologia. Só que tipos diferentes de tecnologias, né? Então, acaba que você se depara com várias situações durante o dia que você pensa que não é tecnologia, só que acaba sendo uma tecnologia desenvolvida há anos atrás, certo? Então, para isso, temos aqui né, foi um artigo publicado né, pela Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, né? E ela fala sobre as principais fases, claro que não são só essas, né? Essa é uma visão macro do desenvolvimento da tecnologia, só que ela traz 5 divisões aqui que eu achei interessante, certo? Então, essas fases seria a tecnologia primitiva, né? Ou tecnologia de subsistência, tecnologia artesanal, tecnologia mecanizada, tecnologia de automação e tecnologia ética ou de sustentabilidade, que seria a que a gente está passando agora, né? Então, assim, você percebe que existe aí uma certa diferença de tecnologias. Então, se eu estou aqui, né, vou até arrastar meu rostinho para cá. Então, se eu estou aqui, né, na tecnologia ética, eu dou uma olhada para trás, eu olho aqui nessas tecnologias primitivas, né, se eu não tiver um conhecimento do que é realmente tecnologia, eu vou pensar aqui comigo que isso não se trata de tecnologia, né? Exemplo que eu vou mostrar aqui mais à frente, você olha e fala, olha, isso aqui não se trata de tecnologia, porém, é sim uma tecnologia, só que de tempos diferentes, certo? Então, é uma tecnologia, no caso, primitiva, certo? Então, a gente tem uma certa evolução, tá? E eu deixei essa imagem aqui que eu achei genial, tá? O pessoal dividiu bem divididinho, certo? E deixei os créditos para ele. Tá. Sobre a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, vale a pena dar uma olhada em alguns artigos, viu? Muito bom lá. Certinho? Para a gente não demorar muito, vou devolver aqui na tela. Vamos aqui, né? Eu fiz uma forma simplificada da evolução da tecnologia, né? Para ficar mais intuitivo, para ficar um pouco mais fácil da gente entender como que funciona esse processo, né? Então vamos lá, olha só. Se vocês observarem, eu coloquei apenas 4, né? Eu dei uma reduzida aí e vocês vão entender já já como que
porquê disso, né? Olha só, tecnologias primitivas. Então, vamos pensar aqui comigo, fazer aqui uma retrospectiva e imaginar que nós estamos ali na época das cavernas ali, e aí você se depara com a tecnologia primitiva, né? A principal tecnologia que nos vem à mente é o domínio do fogo. Então, as pessoas que conseguiam fazer o domínio do fogo, pedra lascada, enfim, são vários artefatos lá que hoje é bem comum, só que na época, quem dominava esse tipo de criação, né, esse tipo de arma, digamos assim, também, era tido como algo avançado mesmo, tá? Então, isso o professor de história com certeza vai falar bem mais, falar bem melhor que eu, só que eu estou dando uma retrospectiva aqui para a gente ter noção como que a tecnologia já está presente em vários aspectos da nossa vida. Então, imagina que na época das cavernas, né, eu tenho o domínio do fogo, tenho a época da pedra lascada também, né, que você usa a pedra como sendo uma arma de caça. Então, é bastante diferente do que a gente vive hoje. Ok, e eu faço um salto e vou lá para a época medieval. Aqui nós já temos um estudo um pouco mais rebuscado, um pouco mais não, muito mais rebuscado se comparado aqui na época primitiva, tá? Porque a gente usa algumas coisas mecânicas, não tem uso de vapor ou algo do tipo, tá? A gente tem coisas principalmente mecânicas, né? Se você observar aqui tem um moinho também, o moinho inclusive é conhecido por vários, é um tipo de tecnologia também, só que de uma época diferente, certo? Então essas tecnologias aqui, baseada na mecânica, elas foram destaque, foram um estouro, digamos assim, na época medieval, certo? E depois a gente dá um outro salto e vamos lá no pico desse tipo de tecnologia, que seriam as tecnologias que vieram com a Revolução Industrial, certo? Ressaltando que não foi a partir da Revolução Industrial, tá? Mas é importante ressaltar que o surgimento dessa tecnologia, certo? A necessidade, digamos assim, fez com que acontecesse essa revolução industrial, que eram o quê? Eram máquinas, né, agora movidas a vapor, né, algumas caldeiras e tudo mais. A gente tinha máquinas funcionando ali de forma que não precisava de alguém ou algum animal ficar lá fazendo aquele esforço para gerar uma energia ou para realizar um tipo de tarefa, certo? Então, economizava mão de obra, certo? Economizava tempo daqueles que poderiam estar lá e conseguia realizar a produção em massa de muitas e muitas mercadorias, de vários tipos de produtos, certo? Então, assim, tem aqui uma evolução bem grande em relação às tecnologias medievais, certo? E aí entra a Maria Fumaça e são vários aspectos de tecnologia. Lembrando que eu estou fazendo uma análise muito macro, né? Você vê, eu reduzi isso a 4 estações, então tem muita coisa dentro de cada uma, tá? E por fim, nós temos as tecnologias modernas, que são as de hoje, certo? E aí você envolve vários aspectos de comunicação, né? Aspecto de privacidade, certo? Então, aí entra os celulares, as TVs, os computadores, né? São várias coisas aí que está englobado nessa parte aqui, certinho? Então, essa tecnologia, ela é atual, só que ela remete, ela vem aí como sendo a evolução de vários outros aspectos, tá? E aí a gente cai numa situação onde eu gosto muito de falar, né, para a gente analisar com uma outra forma, né, com outro olhar, a tecnologia que está ao nosso redor, tá? Porque, assim, é algo que está no nosso dia a dia. Hoje, infelizmente, ou felizmente, a gente não consegue sair, a gente não consegue se livrar, porque em tudo, no nosso dia a dia, tem o envolvimento de tecnologia por trás, certo? Então, é algo que, ao invés de a gente correr disso, a gente deve olhar diferente, entender e ver que tudo isso surgiu, né, da necessidade, né? Que vem o próximo tópico, que é o tópico da tecnologia no dia a dia, certo?
Esse tópico ele vem para poder a gente ter um olhar diferente, como eu já disse, né, no sentido de que, se você observar, as pessoas elas se tornaram dependentes mesmo de tecnologias. Tanto que algumas, se você observar, não conseguem sair sem um celular, não conseguem ficar longe de qualquer aparelho aí que envolva tecnologia. Isso é algo que traz malefícios, tá? Porque a ideia, o intuito dessa aula é deixar ciente de que a tecnologia ela surge de necessidades para te facilitar o dia a dia, certo? Então, quando eu falo que a tecnologia são estudos de técnicas, né, para facilitar o nosso dia a dia, não adianta nada eu pegar uma tecnologia, algo que está ali ao meu dispor, quando eu quiser, e começar a me prejudicar com isso. Então, isso envolve tanto o pessoal que faz bullying, é, cyberbullying, certo? O pessoal que dissemina fake news, que é o que está acontecendo bastante agora nesse período. Então, são coisas que você observa que é realmente falta de bom senso, falta de saber de onde que veio toda essa tecnologia, né? Porque quando a gente sabe, a gente entende de onde que vem, a gente começa a dar um outro sentido e perceber que o mau uso disso é um desperdício muito grande, né? Então, seja, mais uma vez eu vou recapitular aqui. Todas essas tecnologias que eu falei, todas essas tecnologias que você tem no seu dia a dia, elas surgiram de necessidades. Vamos olhar, o seu chuveiro elétrico, né, surgiu de uma necessidade, a sua cama bem confortável surgiu de necessidade, o que mais de tecnologia que a gente acha que não é? A sua roupa, né? O cara bem vestido, ali tudo mais, surgiu de uma necessidade. E agora a gente vai para os aparelhos eletrônicos. Aí vem a sua TV, surgiu de uma necessidade de comunicação, né, disseminação de informação. O seu celular nem se fala, né? Imagina você ter notícias de alguém na rua, onde tiver. Então, isso são necessidades que foram criadas, né? E aí foi se estudado toda essa necessidade, criou-se técnicas para isso, e aí resolveu através da criação dessa tecnologia, né? E aí cabe a gente utilizar isso de forma consciente. Então, esse tema, ele tem que ser bastante discutido, não só em sala de aula, mas em todo lugar, porque dá um novo olhar, né? E aí você passa a complementar a sua vida com a tecnologia, e não deixar que ela te domine, certo? Então, esse é o recado, né? Esse tema tecnologia no dia a dia, ele fica exatamente para isso, para você ter um olhar diferente, certo? Nessas questões e observar tudo que está ao seu redor como uma tecnologia mesmo, certo? Então, vamos lá. Olha só. E o Brasil, né? Onde fica o Brasil em toda essa situação? O cenário tecnológico do Brasil, se comparado ao seu tamanho, ele não é muito promissor. A sua tecnologia ela é praticamente desenvolvida quase em sua maioria por universidades e instituições de pesquisa. Tá? Então, assim, você percebe que às vezes fica meio que esquecido, não tem tanto reconhecimento, né? O incentivo talvez falta, e em alguns casos acontece alguns cortes e tudo mais, enfim. Isso a gente não vai entrar no mérito agora. O fato é que a gente está em 57º lugar de 63 países pesquisados, certo? Isso nos dá uma noção de que o Brasil ainda tem muito a produzir. Lembrando que essa pesquisa é de produção, de criação, de inovação, tá? Não é de replicação como a China. Às vezes as pessoas pensam que a China ela produz, ela cria muita coisa. Às vezes ela adapta, ela inova em alguns sentidos e outros não. Então a gente tem que ter essa atenção que é diferente você criar algo e você adaptar alguma coisa, certo? Então, assim, 57º lugar realmente não é uma posição muito boa. Porém, temos aí bastante coisa a usufruir, né? A gente tem que evoluir muitas coisas, então tá na mão de vocês também de evoluir, trazer melhorias, certo? Então o Brasil está precisando mesmo, certinho? Vamos aqui. E só isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, tá? E espero dúvidas de vocês, interação. Sempre que quiser, pode ir na plataforma que estou disponível. Beleza? Abração aí para vocês. E tem mais depois, tá? Tchau, tchau.